Então vamos aqui para o tópico 2 da aula de hoje, não se conforme, transforme. Devemos compreender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossa pátria é celeste, estamos aqui como peregrinos. Mesmo assim, não devemos viver isolados dentro de uma bolha, tampouco viver como padrão deste século, mundo como sistema corrompido. Tem uma ilustração interessante sobre esse assunto, de tanta gente estar no mundo, mas não se conformar com o mundo, né? Que seria a ilustração de uma canoa, né? A gente está, né, sobre a canoa, está dentro da canoa no rio, né? Mas a água do rio não pode estar dentro da canoa. A gente fica sobre o rio, né? Então, é assim que a gente também tem que estar no mundo, né? A gente está no mundo, a gente convive com as pessoas, mas o mundo não pode entrar dentro da gente. É que nem Daniel ali na Babilônia, né? Então, ele estava ali trabalhando na Babilônia, né? Ele estava desenvolvendo ali as suas atividades, mas quando ele foi tentado para se conformar com o mundo ou participar de coisas que desagradavam a Deus, aí ele preferiu agradar a Deus do que aos homens, né? Tanto Daniel quanto seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, que a gente tem essa ilustração, né, da canoa. A canoa está sobre a água, mas a água não pode entrar, não deve entrar dentro da canoa, certo? Então, o que Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Pelo contrário, devemos ser a sua luz e brilhar no meio da escuridão. Aqui a ilustração que eu usei da canoa, né? Uma boa ilustração para esse ponto seria a figura de uma canoa no lago. Ela navega sobre a água, mas a água não deve entrar na canoa, para que ela não afunde. Da mesma forma, estamos no mundo, vivemos em sociedade, com muitas pessoas que não temem a Deus, mas nós não somos do mundo. Não podemos deixar ser influenciados pelo que é pecaminoso. Como o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai por seus discípulos, não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou, Jesus falou. Então, a tarefa de nós cristãos, meus irmãos, é nos despojar do velho homem com os seus feitos. É como tirar uma roupa suja e vestir uma nova roupa, né? Abandonar hábitos pecaminosos e substituir por hábitos agradáveis ao Senhor. Por exemplo, aquele que roubava, vai tirar essa roupa suja, ele não vai, ele vai deixar de roubar e o que ele vai fazer? Vai começar a trabalhar para ajudar o necessitado. Aquele que mentia vai tirar essa roupa suja da mentira e vai se vestir do quê? Vai falar a verdade, só vai sair do seu lábio aquilo que é edificante e daí por diante. O J.C. Ryle, ele afirma corretamente sobre a santidade, ó. A santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus. À medida que nos tomamos conhecimento de sua mente descrita nas Escrituras. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina, amando aquilo que ele ama e medindo tudo o que há nesse mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. Então, é excelente essa definição sobre santidade. É medir tudo no mundo à luz da palavra de Deus e concordar com o que Deus diz. Não ficar pensando, para mim é desse jeito, eu acho que é assim, né? Não, mas qual é a vontade de Deus relacionada a esse assunto? Eu vou concordar com Deus. Então, a gente cresce em santidade, observando o mundo à luz das Escrituras e concordando com os desígnios de Deus sobre cada assunto. É importante lembrar que isso vale para todas as áreas da nossa vida. Tem um conceito interessante, meus irmãos, na teologia, que é o conceito de estrutura e direção. Como é que é isso? Tudo aquilo que Deus criou, Deus criou bom, estruturalmente bom. O pecado, ele direciona aquilo que é estruturalmente bom para uma direção ruim. Por exemplo, meus irmãos, a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, a sexualidade, né? Deus que criou o ser humano, né? Que criou o ser humano para
ter relações sexuais, para procriar, né? E isso foi criado para a glória de Deus, né? Mas ele foi criado estruturalmente bom para ser desfrutado em uma aliança, na aliança do casamento. O que é você pegar isso que Deus criou estruturalmente bom e direcionar para algo errado? Toda sorte de perversões sexuais, tudo aquilo que vai buscar utilizar aquilo que Deus criou de uma forma para outra direção. Por exemplo, sexo fora do casamento, adultério, fornicação, pedofilia, zoofilia, qualquer perversão sexual vai tirar vai direcionar aquilo que é estruturalmente bom para uma direção ruim, né? O outro exemplo, por exemplo, o vinho, né? O vinho não é uma coisa ruim, né? É estruturalmente bom. Por exemplo, Jesus Cristo transformou água em vinho. Na ceia, nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o vinho. Mas o apóstolo Paulo fala também para Timóteo tomar pequenas doses de vinho com fins medicinais. Mas o que seria você pegar isso que é estruturalmente bom e direcionar para algo ruim? A embriaguez, né? Então, a embriaguez direciona aquilo que é estruturalmente bom para algo ruim. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar desfrutar de todas as coisas da maneira pela qual Deus estabeleceu para que elas existam, né? Para a sua glória. E o padrão que ele delineou nas Escrituras. Então, assim a gente pode agir com sabedoria. Deu para entender? Entendendo que Deus fez as coisas estruturalmente boas, o pecado é que desvirtua, é que direciona isso que é estruturalmente bom para uma outra direção, que não foi planejada por Deus para ser desfrutada dessa maneira, seja o que for, seja o trabalho, a sexualidade, seja comida, o que for. Então, a comida, por exemplo, é estruturalmente boa, mas a gula é você direcionar aquilo que é estruturalmente bom para uma direção errada. Deu para entender? Então, nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos a Cristo e observar o mundo, nesse contexto, todas as coisas ao nosso redor, com a lente das Escrituras. A nossa pergunta vai ser sempre essa, nesse contexto. O que a Bíblia me diz sobre isso, né, sobre esse assunto? Para termos uma mente transformada e influenciar o mundo, ao invés de sermos influenciados por ele, precisamos observar quais são os nossos pressupostos, quais são os motivos pelos quais fazemos as coisas e tomamos as decisões. O Dr. R.C. Sproul, no seu livro Como Devo Viver Neste Mundo, afirmou: há uma teoria por trás da nossa ação moral. Talvez não sejamos capazes de articular essa teoria, nem mesmo estejamos imediatamente cônscios dela. Todavia, nada manifesta mais nitidamente nosso sistema de valores do que as nossas ações. A gente faz as coisas que a gente faz por algum motivo, porque a gente tem um entendimento a respeito daquela determinada área da nossa vida, né? A maneira como a gente se relaciona com nossos pais, com nossos cônjuges, a maneira como a gente trabalha, a gente vive de acordo com o entendimento que a gente tem das coisas. Aí a gente tem que começar a observar quais são os nossos pressupostos. Eles são bíblicos ou não? Por exemplo, por que você deseja se casar? É porque todo mundo faz assim, todo mundo casa? Porque você viu na novela ou nos filmes? Ou pelos padrões bíblicos, né? Temos que examinar e ver os nossos pressupostos, se eles são bíblicos ou não. Se a gente examinar que eles não são bíblicos, nós temos que substituir, ou seja, ter uma mente transformada conforme as Sagradas Escrituras. Né? Nós temos que substituir esses padrões equivocados pelo aquilo que as Escrituras dizem a respeito desse assunto. E observar as diretrizes divinas para cada aspecto de nossas vidas. Assim nós vamos ter uma mente transformada pela palavra de Deus. Tem uma citação do Mark Dever aqui no livro dele. Como em todos os outros assuntos, nossa prática regular como cristãos deve ser buscar a vontade de Deus na sua palavra, quer por mandamento explícito, quer por raciocínio baseado em princípios da palavra. Queremos nos assegurar que a resposta está na Bíblia. Nos capítulos seguintes, daremos alguns exemplos para mostrar
como a palavra de Deus pode nortear nossas vidas em todas as áreas, observando como os ensinos bíblicos podem direcionar nossas decisões sobre os mais diversos temas. Faremos apenas breves reflexões para ilustrar como podemos enxergar todas as coisas ao nosso redor à luz das Escrituras. E aqui, meus irmãos, eu vou ter que ficar por aqui por conta do nosso tempo, para nós podermos desenvolver com calma esse último tópico, que é muito rico, que é sobre a lei de Deus, certo? Então, eu vou deixar esse tópico aqui para ser concluído na próxima aula, porque o nosso tempo aqui já esgotou. E é um assunto muito importante para a gente tratar de maneira tão corrida. Vocês concordam que seja assim? Sim, pastor. Vocês têm Sim, alguma pastor. pergunta? Eu só um detalhe, meus irmãos, é muito importante que vocês assistam a pregação do domingo passado sobre o cristão e a lei de Deus. Vai ajudar também na compreensão desse próximo tópico, tá certo? Não deixem de assistir. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Algo a contribuir? Algo a pedir esclarecimento? Estou à disposição de vocês. Pastor, Não, diga, irmã. Pode dizer. não, eu só ia dizer que foi tudo bem claro e a única dúvida ele já tirou, minha. Ai, que bom. Graças a Deus. Tiago, Oi, pastor. Não, era só perguntar para o senhor, né, que o senhor citou aí o R.C. Sproul, ele falou das motivações, né, que estão por trás das nossas ações. E geralmente a Bíblia fala dessa transformação, né, do coração, né, como mais íntimo, mais profundo do ser humano, né, que deve primeiro ser transformado para aí externar, né, as ações externas vindo desse íntimo do ser, né? Então é verdade. necessária essa mudança das motivações, né? Quando a Bíblia trata dessa mudança do coração, ela está querendo também falar disso, né? De onde flui as nossas motivações para as nossas ações externas. É verdade, é de dentro para fora, né? Não adianta limpar só o exterior do copo se o interior estiver sujo, né? É possível alguém externamente buscar aparentar para os homens piedade, mas por dentro está sujo, né? Como a prática dos fariseus, né? Então a gente vai observar isso, né? Que é necessário de fato nós sondarmos as motivações dos nossos corações, porque é possível até mesmo a gente fazer coisas boas com motivações erradas. Por exemplo, eu vou dar esmola para um mendigo, mas a minha motivação real não é ajudá-lo, não é glorificar a Deus, não é servir o próximo, mas é porque isso pode me trazer algum benefício social, político, ou fama. Eu vou tirar uma foto e postar nas redes sociais, eu quero likes. Então, na realidade, a minha motivação por aquele ato que aparentemente é bom pode ser uma motivação ruim, né? Então, é importante a gente sondar os nossos corações, porque a gente pode até fazer as coisas certas pelos motivos errados, né? Isso até mesmo coisas virtuosas, né? Aparentemente, vou pregar a palavra de Deus, mas eu posso estar de olho nos aplausos das pessoas, ou a pessoa pode estar de olho, né? Alguém que está mais preocupado quanto é que ele vai ganhar do que de oferta, do que de fato a edificação da igreja, a glória de Deus. Então é possível fazer a coisa certa pelos motivos errados. É bom a gente sondar o nosso coração mesmo, sondar nossas motivações. Pastor, Oi. Diga. pastor, porque assim, você deu um exemplo da questão de dar esmola. É que tem situações que eu fico, às vezes, incomodada com relação a isso. Justamente, eu não acho certo, digamos assim, você fazer o bem para alguém e, de alguma forma, expor isso
nas redes sociais e tal. Só que algumas pessoas, inclusive pessoas que se dizem cristãs, elas pegam e dizem assim, não, eu não estou fazendo isso para me promover. Eu estou fazendo isso mostrando que é para fazer outras pessoas se inspirarem e ajudarem, digamos um exemplo. Uhum. Já teve uma situação da pessoa querer construir uma casa para uma pessoa e ajudar. E nisso postou nas redes sociais que estava ajudando, que era para os irmãos contribuírem e tudo. E a desculpa foi que é porque as pessoas têm que ver e fazer o mesmo para ajudar, né? E às vezes eu fico assim, não, mas eu não Aí, concordo com isso. aí isso tem que ver a motivação da pessoa, né? Se for de fato essa motivação, entendeu? Então, digamos assim, cada um de nós vai ter que sondar o nosso coração, né? Porque, por exemplo, a Bíblia também vai dizer, por exemplo, que nós somos luz do mundo, né? Que as pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, a Escritura vai dizer que a nossa mão não veja o que a outra está fazendo, né? Então, a gente tem que sondar o nosso coração. Eu estou com esse desejo de glorificar a Deus, de dar um bom testemunho, ou, de fato, eu estou querendo me promover e receber a glória, os aplausos. Então, são coisas que a gente vai ter que sondar o nosso coração e buscar ter sabedoria para fazer da melhor maneira possível, né? Para a gente deixar toda a glória de fato para Deus e sondar o nosso coração. Qual é o motivo que eu estou fazendo isso, né? Então, é importante a gente, isso que o Tiago falou, a gente observar essa questão interna. Porque duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas uma com motivação errada e outra com motivação certa. Deu para entender? Falhou um pouco aqui, mas eu entendi algumas coisas. Certo. Eu estava falando que é possível duas pessoas fazerem a mesma coisa, só que uma está com a motivação errada e a outra está com a motivação certa. Entendeu? Então é importante a gente sondar, observar qual é o motivo que eu estou fazendo isso de verdade. Será que é porque eu quero me promover, eu quero likes, eu quero glória, ou de fato eu estou querendo incentivar outros, eu estou querendo glorificar a Deus, estou querendo ajudar o próximo, né? Então, duas pessoas podem fazer a mesma coisa com as motivações diferentes. Então, a gente tem que sondar o nosso coração. Mais alguém? Oi, pastor. Pode falar. Deu uma travada aqui. Pode falar, Tiago. O senhor consegue escutar, pastor?